a primeira pergunta é: quem criou o Gênesis? Pessoas, seres humanos, lógico, certeza. Sim. Você tentar definir uma pessoa, um grupo, é meio complicado. Existe uma questão acadêmica que colocam que foram sacerdotes. Isso no período do cativeiro babilônico, tá? Então, uma ideia. Por que uma ideia? Porque existem muitas questões inseridas no livro do Gênesis que não poderia pertencer nunca a um escritor primário lá atrás. Algumas questões de costume. Exemplo. Quando Deus cria Adão e Eva, e tem uma forma que diz assim, versículo: portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher. Bom, se você está lidando no sentido literal com a criação do homem e da mulher, segundo a narrativa bíblica, eles não tinham pais, nem mães. Então, como eles deixaram alguma coisa, o qual eles nunca tiveram. Então, você tem que, quem escreve lá, Gênesis, com esses pontos culturais, é alguém que está no período dessa cultura, tá? No período dessa cultura. É Moisés quem escreveu? Não. Porque se você pega o relato da história de Moisés, conforme está na Bíblia, Moisés, quando casa, ele não deixa o lar dos seus pais, não deixa o lar dos seus sogros. Ele continua morando. Então, Moisés é descartado justamente por uma questão cultural. Outro problema que nós temos... Pode falar. Não, pode perguntar. Não, é só para... Nesse caso, são 5 livros, no caso, né? Sim, ou seja, é isso que eu tô a dizendo. história vai muito além do Gênesis, só, né? Sim. Mas se você tem a pena de um escritor, vamos lá, se as pessoas colocarem que Moisés escreveu, sim, Moisés escreveu, ok? É a atribuição. Eu já estou provando que não. Então, Gênesis estou descartando. Se Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, foi Moisés quem escreveu, aí você vai ter problema de linguagem com os outros livros também, né? A respeito da morte de Moisés, que é uma terceira pessoa falando acerca da morte dele. Então você tem várias você tem, eu posso dizer incongruências, né? Você tem incongruências aí no relato. Outro problema. Se você pega o livro do Gênesis, na criação, antes de Adão e Eva, quando Deus está criando tudo, diz que saiu um rio do Éden, se dividia em 4 braços, e essas partes desses braços percorriam como a cidade de Cuxi, a Síria. Peraí. Então aí tem a pergunta. A Síria, Cuxi seria o Egito, e outro problema. Vai dizer qualidades, e o ouro dessa terra era bom. Poxa, para alguém dizer que o ouro de algo é bom, é necessário que passe por um período para classificar o que é bom. E o mais importante é que essa questão de deixar pai e mãe unir-se à sua mulher, isso é um costume que entra ali no período de Davi. É no período de Davi, como Ruth, e aí sim Davi, que já é maior. Isso. Entende? Muito tempo depois de Moisés. Então o que acontece são todos os livros são anônimos. Não tem como você dar, foi fulano que escreveu, não. Quem fala isso é um idiota, porque não estudou. Então não estudou seriamente. Mas de onde surgiu essa atribuição a Moisés costume e cultura, assim? Cultura, apenas cultura. Então, uma questão de cultura, uma questão de pensamento. Sim, é a mesma coisa você pegar o Corão. O Corão quem deu foi Mohamed, foi Maomé. Cultura também. São os homens quem desenvolveram as suas histórias. Por quê? Porque você tem uma história de um povo politeísta, que é o povo hebreu. Josué 24, verso 2 dirá sobre isso. Abraão era politeísta, adoravam vários deuses, como El Elyon, é uma das divindades, segundo o relato bíblico, que Abraão adorava. E se você for estudar quem era El, quem era Elyon, quem era Shaddai, eram várias divindades no panteão cananeu. Né? Isso. Panteão cananeu. Isso. Então, na verdade, o que se tem aí são pessoas que procuram agora priorizar uma única divindade para essa nação. Então, existiram vários deuses, e chega um momento que apresenta o soberano, o tetragrama, pronto. Ele se tornou a divindade nacional do povo judeu. Isso é colocado até hoje. Que também é uma divindade inventada dentro do panteão cananeu. É como se, na verdade, fosse um panteão com vários deuses, e aquele deus El, ele seria o deus o maioral, como se fosse o Zeus, assim, dos gregos, por exemplo. Né? De Moisés, o senhor já viu muitos vídeos do senhor, né, de algumas outras pessoas que falam a respeito disso, mas o senhor dá muito mais ênfase a isso. A respeito do mito de Moisés. Para o senhor, no caso, Moisés foi um personagem que existiu, de fato? Não.
Não haveria como ele sobreviver dentro daquele contexto, né? No caso. Não, porque, veja bem, são várias, como eu falei, são várias incongruências relatadas a respeito da história dele. Você já começa com o problema do seu nascimento, que ele colocado, vamos colocar, no cesto e colocado no bonito. Aí tem que colocar, vai ter que apelar para a tal da espiritualização e do poder divino. Porque como você vai lançar alguém no Rio Nilo, se o Rio Nilo é cheio de crocodilo? Você. Sim. Aí você tem outro problema que diz que a filha de Faraó estava se banhando no Rio Nilo. Não se banhava. Tinha arqueologicamente o tempo. Tem como colocar aqui agora porque o computador está ali, eu estou aqui, né? E não tem nem como compartilhar a tela. Porque a filha não, sim, mas de Faraó... Oi? Não, mas aí o pessoal vai, com um tempinho, vai vendo os vídeos do senhor, que é muito mais informativo, muito mais... Isso, sei. Você escreve muito melhor. Então, mas aí, nesse caso de Moisés, existem vários fatores que a gente pode... Assim, desde sempre eu pensava nisso, mas como eu disse, né? A gente foi construído dessa forma, a gente acaba não questionando tanto. Mas realmente, como é que uma criança fica num cesto durante horas, sei lá quanto tempo, fica boiando no rio, não se mexe, não vira pro lado, não cai pro lado, né? Fora os crocodilos que haviam ali, não. Então, aí você tem a história óbvia, né? Qual que é a história óbvia? Colocou Moisés no cesto, a filha de Faraó tomando banho, a filha de Faraó vai lá, olha o menino, a mãe vai lá e pega o menino e acaba criando até uma certa maturidade para que depois ele estivesse dentro do Palácio Real. Então você tem construções... No caso, né? Oi? Isso é uma história óbvia, né? Tipo assim, é uma coisa que realmente poderia acontecer. Isso, é tudo encaixado no mesmo lugar, no mesmo ponto, está no lugar certo, na hora certa e com pessoas certas, entende? Então isso é uma criação óbvia textual, que isso é uma construção lendária. Então você coloca todos os pontos positivos e os pontos negativos. Não existe ponto negativo. Então isso é uma arte manha dos escritores. Coloca a questão dos pontos positivos e os negativos deixa de fora. Então simples assim. Sim. Aqui tem até uma menina falando que, além Carla, ela estava falando que naquele exato momento, aí a filha do Faraó estaria lá, naquele exato momento, para poder enxergar. É isso que eu ia falar. A filha de Faraó, ela tinha um tanque próprio dentro do palácio para tomar seus banhos. Porque o rio Nilo era tido como rio sagrado. Então não se banhava no rio Nilo. Então existe uma chave arqueológica lá do Egito que prova os tanques de banhos reais, os quais os príncipes, as princesas. Não, isso aí não existe, né? Por isso que eu falo. Aí você tem uma questão cultural, histórica, arqueológica, que confronta o relato bíblico. Então não posso ter esse relato como verdadeiro a partir do momento que aspectos arqueológicos, geográficos, culturais estão indo contra. Então não tem como ter isso como uma verdade. Muito bom. A respeito do Gênesis, o senhor já falou comigo, falou que essa parte do Moisés pode ser mais certo que seja um mito, de fato. E aí surge uma outra pergunta. De onde vem aqueles povos que, né, existiu Caim, Abel, né, e Sem, né? E aí existe um povo que existia, em algum momento da Bíblia existiu, mas não falou, e que alguém casa com um pessoal desse povo aí. Esse povo não é relatado na Bíblia. Só é relatado quando fala que alguém foi lá, não lembro se foi Sem ou foi Caim, né? Foi Caim, né? E ele casa com uma mulher desse povo. Esse povo surgiu de onde? Essa cidade que existia. Isso é outro problema. Adão e Eva são construções lendárias, Caim e Abel construções lendárias, tudo construção lendária. Por isso que algumas pessoas procuram obter uma informação, porque acreditam que o relato é literal, que o relato é verdadeiro, e aí não consegue encontrar a resposta. Caim foi para a terra de Nod. Pô, mas já existia a terra de Nod? Igual eu expliquei. De Nod. Tá? Parece que já está dizendo que existia algumas pessoas ali. Como eu expliquei. Você tem, antes de Adão e Eva, nome de outras cidades. Você tem lá a Síria, você tem Cuxi, tá? Então isso é a construção lendária informando que existiam outras pessoas. Bom, para quem acredita de forma literal, não vai ter resposta para isso. Aí existe uma sugestão, vamos lá, para quem acredita no conceito todo literário da Bíblia. Qual seria isso? Seria que primeiro Adão e Eva tiveram filhas e não filhos. Primeiro as mulheres, para depois surgir o homem. Por quê?
Porque o contexto judaico, a lei da primogenitura é sempre aplicado para o homem, não para a mulher. Depois, Gênesis capítulo 5 vai falar que Adão teve filhos e filhas. Então não se destaca as mulheres, sempre se destaca os homens. Agora, se destaca as mulheres dentro de alguma narrativa, caso o escritor ou os escritores, eles querem dar ênfase àquele personagem como Ruth, né, no caso de Boaz. Então você tem um personagem mulher destacado. Por quê? Porque quer chegar numa árvore genealógica davídica, para que não quebre a árvore genealógica. Então, todo o relato bíblico tem uma preocupação por parte de cada um de seus devidos escritores. Eles vão inserir contos mitológicos, vão para dar sentido, vão colocar contos folclóricos para dar sentido. Exemplo, a mesma coisa a serpente. Tudo isso explico no meu livro Em Busca da Origem dos Gênesis. Tá? Tudo isso eu explico aqui nesse meu livro. Obrigado pela explicação. Alguém colocou aqui, eu só quero colocar essa parte aqui, como o senhor, só para entender sobre essa parte sobre as terras de Nod também, mas alguém colocou aqui como se, deixa eu ver quem foi aqui, foi Melga Coy. Aí ele colocou aqui, a Bíblia mostra que a terra é plana. A visão do senhor, pela Bíblia, na literalidade da Bíblia ali, aponta que a terra é plana? Não posso dizer nem que sim, nem que não, porque é um assunto que ainda não estudei. E eu tenho o costume de responder aquilo que eu estudei. Quando eu estudei, eu deixo anotado, quando tiver tempo eu estudo. Mas, vamos procurar entender uma questão. Para alguém falar que alguns versículos afirmem que a Terra é plana, o que seria necessário? Vamos lá, vamos entender isso de uma forma lógica e simples. Seria necessário que esses escritores percorressem, dentro do seu período, a Terra toda, o globo terrestre todo, para dizer que ela é plana. Tá? Veja bem, quem escreve de um X ponto geográfico. A mesma coisa, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, entre Terra plana e o dilúvio universal. Para que você diga que o dilúvio foi universal, o que seria necessário? Que ele percorresse o globo todo terrestre para dizer que o dilúvio foi universal. Tá? A mesma coisa se dá com a Terra plana. Pode ser plano do ponto de vista daquela pessoa que está ali. Exemplo, eu estou no bairro de Vila Ema, zona leste de São Paulo. Uma suposição que eu não conhecesse nenhum outro bairro, nenhum outro município, nenhum outro estado e muito menos outros países. E, então, logo colocaria na minha perspectiva que eu estou apenas com aquelas pessoas que eu considero povos ali e que a Terra ali para mim seria plana. E eu posso colocar o mundo, porque até então o mundo para mim é apenas o ponto geográfico onde eu estou. Então, para quando as pessoas querem fazer uso de versículos isolados bíblicos, porque diz os 4 pontos, diz aqui não. Da perspectiva do local, ponto geográfico, onde a pessoa está. Não que isso seja universal. Logo, isso eu estou dando apenas um exemplo, tá? Mas para afirmar, aí eu teria que pegar todas as referências e estudar uma coisa que ainda não fiz. Sim. Mesma coisa que uma pessoa fala, não, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Pelo amor de Deus, pode ser colocar baleia, o que quiser. Isso não tem como, é impossível. E o poder dele, esquece. Não discuto nada da área metafísica. Falo, sempre as pessoas usam essa linguagem apelativa. Aí o poder de Deus, eu pergunto, por que nós trabalhamos então? Deus não tem poder para fazer que a nossa conta seja recheada de dinheiro se nós trabalharmos? Pode ou não pode? Para isso Deus não pode. Exatamente. Existe então não dá para ficar usando linguagem apelativa, né? Não dá. Não dá. Igual a questão de Jonas, é uma incongruência também. Por quê? Porque todo animal tem o seu aparelho digestivo. Então, existem elementos, né, para deteriorar o alimento, para gerar as proteínas, então o suco gástrico, vamos dizer assim. Né? Os animais têm isso também. Então você vê, aí um homem que fica 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, aí cada um interpreta do jeito que quiser esse grande peixe, e sobreviveu. Isso não existe, isso é conto lendário. Isso é Sim, entendo. Porque para eu entender que Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá dentro do ventre do grande peixe, né, ou da baleia, de qualquer outro bicho, eu tenho que entender que foi coisa de Deus. Porque como é que a pessoa fica lá 3 dias e não morre? Né? Exatamente pelo que o senhor falou. Pelo aparelho digestivo do animal. Né? Mas, obrigado. Então, vamos lá. Tentar diferenciar o diabo de Satanás de Lúcifer. O diabo como uma figura mitológica que é para atormentar as pessoas. Assim. Vamos lá, é mais fácil, em vez de colocar nomes, né? Um ser maléfico. Pronto. E se você colocar diabo, o termo grego, Satanás, termo hebraico, e Lúcifer, um termo inventado que não tem nada a ver com isso. Né? Se alguém, não é o nome do diabo, não esquece. Então, por isso que eu falo, tem pessoas que têm que estudar. Então,
ser maléfico. Não. Isso aí não existe. Nós que praticamos o bem, nós que praticamos o mal. Por influência estereótica, não. Praticamos porque queremos praticar. Simples assim. Não existe nada. E a concepção do ser maléfico, né, se eu vou pegar os termos, tanto grego, tanto hebraico, demônio, que seja, classificação que as pessoas colocam, que são construções mitológicas, tá? Tanto que nós não enxergaremos de forma plausível isso no Antigo Testamento. E pelo contrário, e para piorar, se alguém seria o diabo, seria o próprio Deus. Isaías 45:7 colocará que Deus criou o bem, Deus criou o mal. Então, se ele é o criador de todas as coisas, se o mal existe é porque ele criou. Simples assim, entende? Então, não. São construções aí mitológicas. Foi criado isso para aterrorizar as pessoas em cima de religiões e aprisionar de alguma forma. Isso começou no Império Persa. A questão do dualismo até então, para o judeu, quando você coloca que só existe um personagem, um ser poderoso, um criador absoluto de todas as coisas, Deus, que isso era a concepção do profeta Isaías até o cativeiro babilônico. Então, antes do cativeiro babilônico, a ideia que se tinha é que tanto bem quanto mal provém de Deus. Vou dar outro exemplo aqui. Quando você pega o livro de Jó, que aparece Satanás reunido com Deus ali, e tem um diálogo, e Deus pergunta: observaste tu, meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Aí depois que ocorre toda a desgraça na vida de Jó, a mulher de Jó chega, segundo o relato bíblico, e diz assim para Jó: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí vem a resposta de Jó: assim como falas uma louca, assim falas tu. Não receberíamos o bem e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou. Então você vê que os escritores do livro de Jó, eles estão atribuindo tanta benevolência como a maledicência a único ser que é Deus. Jó não tem ideia de Satanás, entende? O personagem não tem ideia disso. Então, tanto o bem quanto o mal provinha apenas de Deus. Por mais que os escritores coloquem Satanás aí dialogando com Deus. Mas ele não tem essa ideia. A atribuição é apenas um único ser. Por mais que a conversa tenha acontecido, né, se aconteceu, foi uma conversa que estava entre Deus e Satanás, no caso. Né? Jó não tinha nada a ver com isso. Né? Muito bem. O que acontece para concluir esse raciocínio? Como eu estava explicando. Então, antigamente, a ideia é que tanto o bem quanto o mal provém de Deus. É onde vai colocar Isaías, o profeta Isaías 45:7. O bem que Deus criou, o bem Deus criou o mal. Quando chega no período do cativeiro babilônico, aí você tem a origem do dualismo, que é pelos persas. Você tem pelos Zoroastros, Zaratrusta, ou a obra Avesta. É aí que você começa a aflorar a ideia de um dualismo entre o ser do bem e o ser do mal. E esse dualismo do zoroatrismo, ou do Zoroastro, aí influencia os escritores pós-cativeiro babilônico. Em que essa influência você vai encontrar muito mais clara e nítida dentro da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para a língua grega em 287 a.C. Não só pela Septuaginta, mas também pelo Pentateuco samaritano. Por isso, quando você chega no Novo Testamento, você tem a ideia de demônio, de diabo, de Satanás, para lá e para cá, de Gênesis, Apocalipse. Então, daí vem do dualismo. Então, é uma construção emprestada de uma outra cultura, que foi aplicado dentro da Bíblia, e isso está aflorado. E aí as pessoas imaginam o demônio, o diabo. Então, é tudo dentro de um desenvolvimento da cultura de um outro país. Muito bem. O senhor acha que, então, essas, não sei como dizer, mas essas possessões demoníacas que acontecem, ou que dizem que acontece, esse tipo de coisa que influência maligna, o senhor acha que não está atribuído a isso? Na verdade, existem duas colocações. Primeira, isso dentro da ciência, do aspecto científico. Você tem a manifestação subconsciente e você tem TBI, que é um transtorno onde a pessoa ela pode alterar a sua voz, pode mudar a sua fisionomia, pode ter outro nome e assim sucessivamente. Isso passou até uma reportagem no Fantástico. A neurociência estuda isso, chama-se TDI. É um transtorno que existe mental, onde a pessoa ela acaba como se fosse uma incorporação. Então, cientificamente, existe comprovação para isso. Não tem nada de demônio, porque é abstratismo, é metafísico. Se a pessoa falar de demônio, então não é a Bíblia quem está com a verdade a respeito disso. Então, se alguém está com a verdade, são os persas. Espera aí.
Logo, então, se os pés que estão corretos acerca de um dualismo, criação de um ser maléfico, todo-poderoso, onipotente, o que seja, e tem o seu súdito, seria os demônios, vamos colocar dessa forma. Então, nós estamos com a religião errada, temos que, então, aderir à religião persa, porque toda a cultura veio deles. Simples assim. Mas parece que, na verdade, essa religião cristã, né, que é colocada no Brasil, realmente parece que pega um pouquinho de cada uma, né, e junta, né, de algumas formas, assim. Já muda, não é que parece. Já existe contestação que sim, desuso de outras culturas. Então. Enfim, mas ficou perfeita a resposta, obrigado. Na Bíblia, ela tem uns versículos que a gente se coloca como... Vou colocar o meu exemplo. Eu colocava como se fosse uma coisa contraditória. Se eu colocou uma palavra incongruente, também é legal. Que diz que primeiro fala que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho, minta, nem filho é homem para que se arrependa. Depois ele vai falar que se arrependeu o homem de Deus de ter feito o homem, né? E aí, Deus se arrepende ou não se arrepende, né? E aí eu queria saber do senhor, pela Bíblia, o senhor que já conhece ela pelo original, de cabo a rabo, né? Então, como é que seria feito isso? Na verdade, a Bíblia é um Deus inventado pelo ser humano. E as maiores comprovações são justamente essas questões, tá? Então, para você ter uma ideia, vamos voltar para o livro do Gênesis, para você ver a invenção do Deus da Bíblia. Isso eu explico dentro do meu livro sobre o tetagrama, tá? O que acontece? Aí eu vou explicar sobre essa questão aí. Você tem lá, quando Deus cria Adão e Eva, aí vem a serpente, vai ter o diálogo com Eva, dizendo assim, não, Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí você vê que a serpente, se eu for literalizar, a serpente não falou mentira, ela falou a verdade. Porque quando o homem e a mulher comem do fruto, aí vem lá, Deus dizendo, e o homem se tornou como nós, sabendo o bem e o mal. Mas para que não tome do fruto da árvore da vida, aí Deus expulsa o homem e coloca um querubim e uma espada flamejante. Então você vê que os escritores, eles criam um Deus falho, um Deus totalmente falho. Então não é um Deus poderoso, um Deus absoluto. Por quê? Porque ele cria o fruto, cria os animais, sabe que ele é astuto, a serpente, está escrito, e a serpente era o animal mais astuto que Deus criara no campo, né? Astúcia. E aí você entende que aí Deus acaba cometendo um agafe, cometendo um erro daquele que ele mesmo criou, agora ele tem que expulsar o homem, porque realmente o homem tornou-se como Deus, sabendo o bem e o mal. É isso que está relatado no Gênesis. Então, o Deus retratado na Bíblia é um Deus retratado da mente das pessoas, daquilo que elas queriam atribuir a essa divindade. Logo, atribuindo questões de outras culturas, de outros povos, de outras divindades, aplicado a esse personagem que se torna o único soberano como Deus nacional de Israel. Por isso você vai encontrar, Deus se arrepende ou não se arrepende. Deus permitiu Satanás lá e matar toda a família de Jó e acabar com toda a sua prosperidade. Deus foi lá e matou o filho de Davi porque ele adulterou. Nossa, Deus foi matou o filho de Davi porque Davi adulterou. E os outros que adulteraram? Deus não fez nada. Então é um Deus incongruente. Mas é essa a realidade da divindade? Esse é o verdadeiro Deus? Não, esse é o Deus criado pela mente humana que está dentro da Bíblia. Assim como o Deus criado pelo muçulmano. Ou seja, existem Deus e deuses criados pela mente humana em todas as religiões. Isso quer dizer que não possa existir Deus ou deuses? Não. Isso eu não estou negando que não possa existir. Estou dizendo que qualquer relato normativo religioso, um livro ou qualquer registro escrito, isso vem da mente humana. Isso não é a verdadeira divindade. Agora, quem é? Se eu for descrever, estou criando uma nova religião também. Muito bem. Simples assim. Porque, na verdade, é como se fosse alguma coisa inalcançável, né? E aí a gente quer colocar dentro da nossa mente super limitada a nossa concepção, né, dessa energia tão poderosa. Né? Foi o que o ser humano fez, ele limitou Deus. A partir do momento que ele começou a criar histórias e colocou essa divindade, ele limitou o poder. Ele fez, exemplo, nós estamos tratando da Bíblia, o Deus bíblico é o Deus carrasco. Vou dar um outro exemplo aqui, quer ver? Como que ele não... As pessoas, o Deus do Antigo é diferente do Deus do Novo. Não.
é tudo farinha do mesmo saco. Quer ver um exemplo? No Antigo Testamento você tem Deus dando ordem aí para os personagens matarem outros povos, outras pessoas, mulheres, crianças inocentes e assim sucessivamente. Você tem um relato lá do Novo Testamento, no nascimento de Jesus, quando Herodes procura matar Jesus, aí Deus envia um anjo em sonhos para José, alertando José a pegar Jesus e Maria e descer para o Egito. Aí Herodes vai e mata todas as crianças com a idade de Jesus. Aí vem a pergunta, por que esse Deus é tão carrasco? Se o mesmo Deus que alertou José em sonho para obter refúgio no Egito com Jesus, por que esse mesmo Deus não fez com as outras crianças da idade de Jesus? Entende agora? Então você não tem diferença alguma, é a mesma coisa agora. Mas Deus fez isso? Não, isso é a construção andar. Então constrói-se, é igual um filme, uma novela. Onde você quer chegar? Na novela, eles se amaram para sempre. No filme, o bem venceu o mal. Então você tem a trama, você tem o clímax dessa trama, você tem a parte argumentativa, você tem o clímax, você tem o resultado final. Então, agora, isso não quer dizer que não existam histórias verdadeiras dentro da Bíblia, entende? Mas quando você fala de abstratismo, divindade, demônio, espíritos, poderes, não sei aonde, não, isso é tudo construção lendária. Nossa, muito bem. Muito legal. Isso aí realmente a gente parece que coloca Deus do jeito que a gente quer passar para o outro, né? Dessa forma, você quer ver? É só você ir em qualquer igreja evangélica, pentecostal de preferência. Vocês vão ver lá que o poder só está lá, dentro do movimento. Fora dele, você esquece. Agora, que divindade é essa? Que só opera dentro de 4 paredes, onde as pessoas estão reunidas e fora daquele não opera mais. Estou me referindo ao ramo pentecostal de onde eu vim. O poder de Deus só existe ali naquele exato momento, o batismo do Espírito Santo, a glória, o poder, a cura. Fora do tempo, acabou tudo. Que Deus é esse? Coisa errada. É bem complicado. Professor, Paulo, história de Paulo. Tem muita gente que fala que, algumas pessoas falam que Paulo não era apóstolo, porque quem consagrou ele foi Jesus, né? Quem chamou ele foi Jesus, a partir daquela história que ele contou. Algumas pessoas falam que ele não era Paulo, e também na Bíblia tem um texto que diz que algumas pessoas não acreditavam que ele era apóstolo, não colocavam ele como apóstolo. E aí ele escrevia uma carta dizendo que para outros ele não era, mas para aquelas pessoas que estavam escrevendo aquela carta, ele era realmente apóstolo. Ele é apóstolo ou não é? Paulo? Não. Pela Bíblia? Não. Segundo a Bíblia, não. Não foi apóstolo, porque de apóstolo foram apenas 12 apóstolos, escolhido por Jesus. Depois teve Matias, escolhido pelos apóstolos, para entrar no lugar de Judas. Então eram 12 consagrados. E se você for pegar o livro do Apocalipse, vai falar de 12 apóstolos. Então, Paulo, ele auto se nomeia apóstolo. Tanto que Paulo vai escrever para a igreja de Corinto, Paulo diz explicitamente, de forma clara, se eu não sou apóstolo para os demais, que eram os próprios apóstolos, contanto sou para vós, porque vós, ó igreja de Corinto, sois o selo do meu apostolado. Tá? Muito bem. Então existe outro problema, e quem vai tentar atribuir o apostolado de Paulo é Atos dos Apóstolos, que aí vou colocar não só Paulo, mas como Barnabé também apóstolo. Tá? Então o livro Barnabé. de Atos dos Apóstolos, tanto Barnabé, que quem encontra Paulo é Barnabé, em Antioquia, e aí existe o crescimento do cristianismo em Antioquia, daí Paulo e Barnabé eles vão até Jerusalém, realmente Paulo com esses apóstolos, verdadeiramente, os pilares, né, da igreja de Jerusalém, que é Tiago, Pedro e João, e aí Barnabé, em nenhum momento, os próprios apóstolos denominaram ou chamaram Paulo de apóstolo. Não, irmão Paulo, mas não de apóstolo. Se você tem alguém o denominando, isso é por uma questão apenas pessoal. Aí o próprio Paulo se autodenominou de apóstolo. Entendeu? Apenas isso. Muito bem. Porque existe esse contexto, né? Que várias pessoas chamam Paulo de apóstolo, várias pessoas atualmente, né? A gente vê muitas pessoas chamando Paulo de apóstolo, apóstolo Paulo. Não, quando, na verdade, não foi. Os apóstolos mesmo não reconheciam ele como apóstolo, né? Não porque não foi escolhido. E até mesmo dentro daquilo que eles consagraram, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui,
Até mesmo na reunião no cenáculo em Jerusalém, onde existiam aproximadamente 120 pessoas, aquela quantidade, quando eles elegeram Matias para apóstolo, ele teve que entrar numa regra, e eles vão colocar isso para que alguém elegesse, estivesse no lugar de Judas, seria necessário que estivesse desde o batismo de Jesus, tivesse visto os milagres de Jesus, a ascensão de Jesus, a morte de Jesus. Dentre toda essa turbulência, quantidade de pessoas, apenas 2 pessoas se enquadraram nos requisitos que os próprios apóstolos inseriram. Apenas 2. Judas, chamado Barsabas, e Matias. Apenas esses 2. E aí a sorte coube cair sobre Matias. Então Paulo não se incluía dentro dessa perspectiva, lógico. Depois o escritor de Atos vai criar a invenção de que Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, aí vai lá na casa do profeta, vai, porque para mim esse é o vaso escolhido. É outra construção lendária que existe incongruências em 3 capítulos de Atos dos Apóstolos a respeito dessa aparição de Jesus para Paulo. No caso, ele faz isso para poder incluir Paulo ali. Legitimar o seu apostolado. Muito bem, entendi. Aqui tem um comentário aqui, até de um amigo meu, o Thiago. Ele está dizendo, eu não sei o que é, mas Gálatas 1:6 fala sobre isso também? Teria que ler o texto para mim, que eu não estou aqui no meu celular, não estou no meu computador. Eu não sei também, Thiago, eu não conheço o texto. Aí teria que colocar o texto aí para facilitar. Deve ser alguma coisa a respeito de Paulo também, né, sobre Gálatas. Enquanto a gente não vê essa resposta aqui, só mais uma aqui, o professor. Existe uma religião mais antiga, que se a gente fosse colocar uma religião como uma religião para seguir, o mais correto, mais próximo do correto, assim, né, histórico, qual seria essa religião? Não? Não existe. Cada um cria a sua religião. Existe cultura, no caso, né? Se você falar para mim, o catolicismo é correto, o judaísmo é correto, o islã é correto, o budismo, o shintoísmo, o espiritismo, não. Cada um cria a sua religião e naquilo que sente bem ali permanece. Entendeu? Então não existe uma religião verdadeira. É assim. Mas a Bíblia está escrita. Então, a Bíblia está escrita que a religião é cristã. Então você está tendo que a sua religião cristã é a religião verdadeira. Não adianta pegar versículos isolados para o cristianismo com a religião verdadeira. Serve para quem é cristão, para quem adere ao cristianismo. Para quem é judeu e adere ao judaísmo, o Novo Testamento não serve para porcaria nenhuma. Se uma pessoa é islã, é muçulmana e segue ao Corão, a Bíblia para ela não serve. Então, cada um segue a sua religião. Então, não existe uma religião verdadeira. Apenas isso. Muito bem. Professor, tem uma pergunta aqui. Agora, se você me perguntasse, qual a primeira religião que existiu no mundo, aí já mudaria. Bom, já que você não perguntou, então eu coloco isso. A primeira religião que surge no mundo, a primeira religião que surgiu no mundo não foi monoteísta. O que é o monoteísmo? É a crença que existe um único Deus. Sim. Isso é monoteísmo, tá? A primeira religião que surge no mundo, ela é politeísta. É a adoração de várias divindades, vários deuses, tá? Isso vem desde os sumérios, comprovação arqueológica. Por quê? Porque quando o ser humano olhava para o Sol, identificava o Sol como uma divindade. Tanto que isso se perdurou por um muito bom tempo dentro da própria Bíblia. Tanto quando você vai ver Deus, no livro do Gênesis, né? Criando, ele cria e nomeia. E a luz chamou o dia, já está nomeando. E a tarde chamou a noite, está nomeando. Estrelas, e criou o maior luzeiro, o luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite. Qual o nome do Sol? Shemesh, em hebraico. Por que não colocou o nome? Por que não chamou o Sol de Sol? Não, chamou de maior luzeiro e menor luzeiro lua. Por quê? Porque em hebraico, Shemesh, que é a raiz de Shamash, Shemesh, que em hebraico significa sol, vem de Shamash. Shamash é o nome da divindade solar. E Ari, que é lua, o nome da divindade lunar. Então, antigamente, os astros eram divindades, eram politeísmo. Depois que vai passando-se o tempo, não, o sol não é uma divindade. É algo criado por Deus. Aí que vai e registra a fé e a crença monoteísta, entende? Mas a primeira religião foi politeísta, não foi monoteísta. Muito bem.
São coisas que se a gente fizer esse tipo de pergunta é meio complicado, né? Sim. Tem uma seguidora aqui, acho que até do senhor mesmo, que ela está perguntando, professor, poderia falar sobre a mão misteriosa em Daniel? Eu nem conheço isso. Mitologia. Não existe mão misteriosa. Que escreve Mené, Mené, Tekel, Farsim. Pesado, contado e dividido. Não, é controledade, mitológica. Falando sobre Daniel, o senhor acha aquele sonho de Daniel, que ele via aquela estátua, que tem uns pés de bronze, se não me engano? Isso chama-se esquizofrenia, loucura. Precisava de tratamento. Quando as pessoas dizem que estão tendo visões, estou vendo, exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nós estamos reunidos em qualquer lugar, mas não estamos só, estamos com outras pessoas. E apenas eu escuto a voz e tenho a visão. Isso chama-se esquizofrenia. É tratamento. Problema psicológico. Então, quando você vê na Bíblia, fulano teve visão, fulano viu, apenas ele ouviu. É esquizofrenia. Isso tem tratamento. Muito bem. Sobre aquele versículo, o Tiago ele colocou aqui, ele falou assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, não por qualquer organização ou autoridade humana, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte, dirige esta carta. Sim, Paulo inventou. Invenção de Paulo, simples assim. A maioria das cartas de Paulo, a maioria do seu conteúdo, todo o seu conteúdo é invenção da cabeça dele. Com exceção, quando ele vai falar de lei judaica, que é leis. Mas saiu desse aspecto aí, construções dele mesmo. Muito bem. Tá aí, Tiagão. E a respeito tem outro versículo. Acabando já, tá bom, professor? Oi? Tem outro versículo. Tá acabando já, tá? Para não ficar tomando muito tempo do senhor. Não, pode continuar, fica à vontade. Se tiver pergunta aí, responde. Aí as pessoas estão fazendo pergunta. Não tem problema não. Vamos lá. Tá. É porque eu tô tentando colocar aqui o mais próximo, assim, rapidinho, para liberar o senhor. Não, só se atenha a pegar a pergunta das pessoas. Caso você tenha outras perguntas que você formulou, então procure pegar a pergunta das pessoas. Aí, se esgotar a pergunta das pessoas, você conclui as suas perguntas, tá tudo certo. Então tá certo. Então, vamos falar sobre a Bíblia aqui, sobre o versículo da Bíblia. Também tem um versículo, professor, que ele... vamos lá. Professor, a gente tem um versículo na Bíblia também, que eu acho que é muito complicado, assim. Eu já fiz algumas perguntas desse tipo e vi algumas interpretações que não respondem, mas também a gente não consegue ficar falando muito, né? A gente vê muita pessoa eu que sou de uma origem pobre, né? Eu vi muita gente passando muita necessidade e você vê aquela pessoa muito justa, muito reta, né? Muito sincera, e geralmente estava lá o tempo todo na igreja, não fazia a gente pelo menos não via muita besteira nela. Em contrapartida, a gente vê muitas pessoas que roubam, a gente sabe que rouba, a gente sabe que são ladrões de gravata, geralmente, usando o melhor dessa terra, né? Viajando de avião para lá e para cá, enfim. Na Bíblia diz que um justo... Salmista. E a sua descendência, né? Nunca vi um justo mendigar e a sua descendência. Perfeito na Bíblia, né? Mas então é isso, é esse versículo aí que fala sobre isso, que nunca vi um justo mendigar o pão e sua descendência, né? Então como é que funciona isso? Se a gente vê o tempo todo isso acontecendo. Isso não é real, simples assim. Foi uma poesia? Se trata de uma poesia, é uma poesia. Salmos são poesia, é isso. Então a gente não pode tirar salmo como uma literalidade, assim? Se você tivesse como algo literal, não é real. É literal para aquele período, para eles, para aquela nação, que era uma nação próspera, por causa de um governo próspero, que era o rei Davi. Daquele período, sim, mas não para hoje. Aí tem que entender justo no período de quem escreveu, né, dos seus povos, das suas etnias, daquele período, sim, mas não para hoje. Muito bem. Para hoje. Então, no caso, se fosse literal, seria literal para aquela época. Sim. Né? Se aplicaria naquele momento. Veja bem. Quem escreve algo, escreve dentro de um período, de um tempo, de uma cultura, de um certo destinatário. O mal é de pegar tudo que está na Bíblia e querer aplicar para os dias de hoje. Esse é o problema. Não dá. Como se fala, espiritualizar o texto para os dias de hoje. Aí onde vai existir as incongruências. Mas está escrito para quem? Para qual período? Para
qual cultura? Esse é o problema. Nossa, muito bem. Então faz mais sentido, né? Quando a gente vê algumas pessoas aí que geralmente a gente vê que está realmente passando necessidade, e a pessoa geralmente é muito... Bom, a gente não tem capacidade de justiça, né? De poder justificar nada na vida dos outros, né? Mas a gente vê, tem certas pessoas que a gente vê que, pô, realmente é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não tem grande mal, né? Prejuízo para a sociedade, e passando fome, às vezes, muita necessidade. Vê outras pessoas aí que, né? Tu vê um rastro de sujeira nela e ela tá lá usando o melhor que pode. Seria o mesmo que você perguntasse assim para mim, professor, a oração tem poder? Está escrito na Bíblia. Sem teu coração, orares e credes, não farei só isso, muito mais fareis. Esse monte, passa daqui para acolá, e assim será feito. Aí você pega as maiores religiões do mundo monoteísta. Quais são? O judaísmo e o islã. Vamos pegar o judaísmo, que é, vamos colocar dentro do monoteísmo, a religião primária, que vem, né, de um único Deus, assim como o cristão que vem da figura do judaísmo. Você tem a guerra lá entre Israel e Hamas. Eles, só o povo muçulmano, se me falha a memória, oram 7 vezes ao dia, e o povo judeu 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Né? Tem fé, tem crença. Aí você pergunta, onde está Deus ali agora? É criança morrendo, é mulheres morrendo, idosos morrendo, e oram 3 vezes ao dia. Os muçulmanos 7 vezes ao dia. A mesma divindade, só muda o nome. E cadê? Onde está? Entende? Então, as pessoas começam a enxergar por fato, não por teoria. Porque o problema é que inculcaram na cabeça das pessoas, da religião judaica, que existe um Deus absoluto, um Deus poderoso, um Deus criador, que faz todas as coisas. Fez dentro da Bíblia, da história da Bíblia. Fora dela não faz. O muçulmano a mesma coisa, só dentro do Alcorão. Fora dele não faz. Da Bíblia é a mesma coisa, não muda. Só dentro da Bíblia. Fora dela não faz. E isso que eu falo, isso é heresia, não é heresia, é fato. É só olhar. Exemplo, veio o Covid no mundo todo. No mundo todo. Vamos dizer, no Brasil especificamente. Quantos líderes evangélicos não morreram? Pastores, bispos, apóstolos, oravam, consagravam sua vida, dizimistas fiéis, jejum, vida de santidade, tantas outras coisas não morreram. E por que Deus não poupou? Entende? Então a gente tem que começar a lidar com fatos do que com apenas ideias, achismos, fé e crença que não resolve nada. Não resolve. Tá aí. Tem gente que nunca fumou, morreu de câncer no pulmão. Tem gente que nunca bebeu, morreu de cirrose. E eram cristãos. Essa é a questão. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes em querer fazer uso do Torá isoladamente, uso do Alcorão isoladamente, qualquer livro religioso normativo isoladamente, como que aquilo tem exemplo, a área mística, vou deixar aberto no Salmo 91, que vai expulsar, eu vou ungir meu carro que eu comprei, que ninguém vai roubar. Isso não existe. Isso não existe. Só que, infelizmente, os seres humanos, não todos, mas gostam da área da mística, do abstratismo. Aí, não, porque a fé, que Deus tem poder, porque Deus tem a glória, e que Deus vai fazer. É as pessoas ditando aquilo que elas querem por meio da oração, por meio da leitura bíblica, achando que haverá, que ocorrerá o impossível. Esquece, gente. Isso só dentro da Bíblia. História bíblica. Fora disso não existe, não. Pessoa que não vai acordar e não vai trabalhar, não, para ver se vai cair dinheiro na conta. É difícil. Faz o teste para ver. Difícil cair aquelas cordonizas. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. É por isso que eu falo. As pessoas me taxam de herege, as pessoas me taxam de ateu. Por quê? Porque hoje eu ensino realidade. Não ensino fantasia. Não vou ficar fantasiando o texto. Vou pegar o texto bíblico. Isso eu já fiz quando eu estava na Assembleia de Deus, quando eu pregava, pelo amor de Deus. Tem vídeo no meu canal eu pregando. Hoje não, hoje eu exerço a minha profissão, hoje eu ensino, hoje eu faço exegese, que é a minha especialização. Interpreto os textos bíblicos nas suas línguas originais para elucidar. Gente, isso aqui é verdade, não. Então tem que tomar cuidado, apenas isso. Muito bem. Aqui a Érica, minha irmã, ela está falando aqui, ou seja, a Bíblia em que a gente acreditou não tem credibilidade, né? Não para os dias de hoje, no caso, né? Eu não posso generalizar. Parte, sim. Não a totalidade. Ela está dizendo aqui, o que o senhor acha da morte, da alma, do céu e do inferno? Abstratismo. Inferno, já digo já. Quem quiser, meus livros estão no meu site, professorfabiosabino.com.br, estão na Amazon. Sobre inferno, está aqui, ó.
meu livro, o inferno existe? Está aqui. Usa a própria Bíblia para provar que o inferno não existe. Alma é uma figura de linguagem, alma, espírito, é abstratismo. A morte, abstratismo. Então, o interessante é que a Bíblia coloca um relato de pessoas que morreram e ressuscitaram. Interessante que ninguém contou a respeito do que existia quando morreu Lázaro. 3 dias. Não existe nada a respeito disso. Outras pessoas que morreram e ressuscitaram também não existem relatos. Para onde foram quando morreram, o que viram, o que fizeram. Abre essas pessoas que dizem que morreram, experiências experiência quase morte. Eu queria ver alguém que doou os órgãos, tudo foi diagnosticado morto, foi enterrado e restou. Alguém já viu isso? Não, porque não existe. Só existe na Bíblia. É isso. Então, nem falar para mim de experiência quase morte, está lá no hospital, não é, o meu corpo saiu. Não, gente. Aí a essência fala sobre isso. Isso não é morte. Não é morte nem ressurreição. Igual falar de milagre. Professor, o milagre existe? Ué, se existe, alguém já viu alguém com o braço amputado, a perna amputada, nascer braço, nascer perna? É milagre. Alguém já viu? Não. Então, não. Os milagres. Então, gente, vamos viver uma realidade, não uma fantasia, pelo amor de Deus. Não tem como, eu não vivo isso. Assim, com relação a EQM, eu até assisto bastante, né? Tem uns vídeos aí de EQM. Algumas pessoas saem do corpo e veem tudo o que aconteceu ao redor, falam o que aconteceu, diz que aquela pessoa, a pessoa de tal jogou um negócio lá não sei aonde, a pessoa vai lá, procura e estava lá realmente. Eu vi um médico tal, estava lá, você estava fazendo tal coisa, aquela roupa lá, e estava. Isso o senhor não acredita como não. Uma realidade? Não, lógico que não. Lógico que não. Como eu falei, experiências individuais pessoais, isso não é realidade. Realidade seria experiências coletivas. Não é? Sim, muito bem. Se um tem, porque os outros não têm. Se um pode, porque os outros não podem. É diferente, né? Entendi, muito bem. Tá aí, né, Érica? Tá respondido. Até da dentro. Érica, pô. Vamos lá, professor. Tem mais uma pergunta aqui pro senhor aqui. O senhor falou sobre isso, assim, mas eu gostaria de falar sobre, só para voltar um pouquinho lá atrás no dilúvio, porque eu queria encaixar uma outra pergunta em cima disso também. O senhor me falou que o dilúvio global, assim, o dilúvio, no caso, não existiu. E aí, o senhor acredita porque essa pergunta é colocada dentro da Arca de Noé, no caso, né? Se tivesse existido o dilúvio, a Arca de Noé, e todos os animais estivessem lá, os dinossauros também teriam ido para lá? Como é que é a história do dinossauro? Como é que seria o dinossauro? Não, né? Dinossauro não tem nada a ver. Não, dinossauro não tem nada a ver com Bíblia. Quem vai falar sobre dinossauro não é a Bíblia. Aí é outra área específica dessa área. Não tem nada a ver com Bíblia e teologia. Eu já vi um pastor falando sobre dinossauro, inclusive, falou que eles foram para a Arca de Noé. Não, aí isso é idiotice, aí tem como. Aí, pelo amor de Deus, é muita invenção isso que eu falo. Eu não fico inventando as coisas, não. Eu vi um pastor falando sobre isso uma vez. É um demente, é um louco, é um xarope. Professor, quem foi Lúcifer? Lúcifer não existiu? Não, vamos lá. O nome Lúcifer é o nome em latim. Algumas pessoas atribuem o nome de um ser angelical. Veja, se você for pegar a Bíblia, nome de seres angélicos, não são em latim, são em hebraico. Miguel, tu termina com El. Miguel, Uriel, Rafael, até dos apócrifos. Lúcifer é o nome que significa estrela da manhã. Literalmente, Lúcifer, vem Luci, que é luz, em latim, fer, que é portar. Portar luz, que é a tradução para estrela da manhã. Que aí foi uma ideia que alguns pais das igrejas, depois de Jerônimo, quando fez a Vulgata Latina, interpretaram Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então pegaram essa expressão de Isaías 14:12, aí está escrito em latim, Lúcifer. Como se diz caelo Lúcifer. Aí entenderam e interpretaram essa passagem como uma queda desse ser angelical, aí chamaram ele de Lúcifer. O problema é que, se eu pegar esse mesmo termo em latim, Lúcifer, for lá para a Epístola de Pedro, vai estar colocando Jesus, até que a estrela d'alva nasce em vossos corações. Tá, em latim vai estar Lúcifer também. Então, Lúcifer não é nome de ser angelical, coisíssima nenhuma. É uma má interpretação que as pessoas fizeram. E a Trindade, o professor? A Trindade foi inventada pelos pais das igrejas. Pelos pais das igrejas? Da igreja? Sim. A história do Pai, do
Filho e do Espírito Sim. Santo, no caso. Sim. Inventado pelos pais das igrejas. Mas qual foi o intuito de... Porque assim, se já tinha um Deus, né, Pai, por que teria o Espírito Santo, por exemplo, e Jesus? Porque existia um debate ferrenho a respeito da divindade e humanidade de Jesus, no segundo século em diante, e eles colocaram vários termos, eles continham a mesma essência, eram três pessoas distintas. Homo euteleuton é um do euteleuton, agora, não lembro agora. O euteleuton é uma questão da crítica textual. Eu esqueci um vocábulo grego agora, aqueles homúsios. Então, eles colocaram vários termos justamente para tentar entender e refutar aquilo que eles tinham como heresias a partir do segundo século. Daí que foi desenvolvido a teoria da Trindade para refutar aquilo que tinha como heresias no segundo século em diante. Então a Trindade foi uma criação dos pais das igrejas. Nossa, é uma coisa que pegou, hein? Eu tenho uma série no meu canal sobre isso, A Farsa da Trindade. Está no meu canal. A Farsa da Trindade? Uma série. Até eu vou dar uma olhada, porque essa eu não vi. Já vi algumas do seu, mas essa eu não vi. Tá. Foi uma coisa que pegou, né? Porque a Trindade, todo mundo chama o Espírito Santo e aí alega um montão de coisa que faz que é o Espírito Santo. Tá agindo. Sei lá, qualquer coisa. Se você vê, por exemplo, numa revelação, por exemplo, na igreja evangélica, é o Espírito Santo. Porém, se você for ver isso numa outra matriz africana, por exemplo, é um demônio. Então, assim, estou falando para um outro aspecto, né? Não que realmente seja, né? Estou falando para uma visão mais cristã. Então, aí vem esse termo da Trindade, né? Da Trindade, então o Espírito Santo continua agindo aqui. Jesus foi, Deus está lá, mas o Espírito Santo está aqui ainda. E aí ele faz esse tipo de coisa. Foi uma coisa que pegou, né? Essa questão da Trindade. Professor, o Guilherme, ele está perguntando se existe um tipo de judaísmo sem misticismo. Não tem como. Não, tanto o ortodoxo vai para a parte mística e o judaísmo ortodoxo não faz uso apenas do Torá. Vai fazer uso do Talmud, vai fazer uso da Mishnah, vai fazer uso da Kabbalah, vai fazer uso da Gematria. Então, não tem como. Toda a ramificação dentro do judaísmo vai fazer uso do misticismo. O João 1.1 foi Marcião, se é bobeira, não sei. O senhor poderia falar, está dizendo aqui, está dizendo que é Marcião que escreveu João 1.1. Não foi Marcião. Isso aí está mais para filho de Alexandre. Tá, porque na verdade alguns autores, alguns nomes de livros da Bíblia não foram os mesmos que escreveram, no caso, né? Os evangelhos, no caso. São anônimos. Mas por que foram dados nomes a esses, assim, Lucas, Mateus? Foi dado pela patrística, pai da igreja Irineu de Lyon. Não tinha uma assinatura nos papiros, nada disso? Não. Atribuído. Tanto que tem Catamacaio, Cataluca, Cataione, então, segundo João, segundo Mateus, segunda ótica. Então, são atribuições. Tanto que os pais do primeiro século desconhecem evangelhos escritos, respectivamente, por Mateus, Marcos e Lucas, João. Quem são esses pais das igrejas do primeiro século? Você tem Clemente de Roma, Inácio, Policarpo. Nenhum deles, dentro das suas obras, dentro dos seus escritos, nenhum deles nomeia 4 evangelhos dos seus respectivos autores. São todos anônimos. Muito bem. São coisas que a gente não consegue ter isso em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum a gente consegue essas informações. Sempre existiu, tá? Essas informações sempre existiram. Mas foram sempre escondidas, né, da gente? A gente não tem esse acesso. Então, vamos lá. Não diga escondido, é que hoje o acesso é mais fácil, porque nós estamos no período tecnológico, tá? Mas os livros que eu faço uso de 1800 já sempre estiveram dentro das bibliotecas. É que hoje é muito mais prático ter acesso às informações, mas sempre existiram. Assim, mas na verdade foi criado como é que pode dizer? Foi criado um medo nas pessoas de, pelo menos, indagar, né?
Eu não posso, porque eu sempre fui um cara muito questionador, por exemplo. Então eu não poderia indagar algumas coisas, porque eu já estava... Só o fato de pensar isso contrário ao que estava ali, já era uma blasfêmia. Então eu tenho que reprimir esses meus pensamentos para poder pensar coisas que tá dentro da Bíblia, não fora. Fora não podia, né? Eu acho que por isso que é difícil, né, a gente ter esse acesso, porque a gente não pesquisava. Era tudo coisa demoníaca, né? Passou dali, era coisa do diabo. A Ellen Carlet está falando assim, o senhor poderia falar sobre as duas testemunhas? Muito bem, eu já ia falar sobre isso também, as duas testemunhas. Construções lendárias. Aí está no livro do Apocalipse. Aí eu tenho um curso do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. Eu explico todos os capítulos, todos os versículos, tudo, construção lendária, mitológica, assim. Não existe nada disso. O senhor não acredita em nada do Apocalipse? Nem que já aconteceu antes? Não é questão de acreditar, é questão que eu fundamento e pronto. Eu tenho um curso, mais de 20 aulas sobre o livro do Apocalipse. Mas assim, no caso, o senhor está... Vamos lá. O livro de Apocalipse, ele fala sobre algumas revelações, né? E algumas pessoas dizem que já aconteceram e outras pessoas falam que ainda vão acontecer. O livro do Apocalipse não é revelação. É invenção. É diferente de revelação. É invenção. O livro do Apocalipse faz uso do livro de Daniel, faz uso do livro de Enoque, faz uso do livro de Baruch, várias fontes judaicas. Aí, para explicar, a pessoa teria que adquirir o curso para saber. Por exemplo, quer ver? Vamos lá. Primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Olha o problema aí, já. Vamos lá? Vamos colocar dentro do cristianismo, coloca que Jesus é Deus. Ok. Olha novamente o versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Logo, não tem problema. Então a revelação, Jesus não teve revelação por si próprio. Foi Deus que lhe deu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E a revelação de quem? De Jesus Cristo ou de Deus? Para ser de um só, né? Está escrito, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Deus. E cadê a divindade de Jesus para ter revelação? Né? Seríssimos problemas. Mas no caso, Jesus, ele revelou no Sermão da Montanha lá as coisas que aconteceriam. No caso, ele teve essa revelação. Não. Ou não? Isso é escrito por... Não. Jesus da Bíblia é um Jesus lendário. São relatos escritos após o acontecimento. Aí se torna fácil, né? Aí você usa o chamado de anacronismo. Entende? Eles estão em 2023 escrevendo alguma coisa do que eu entendo lá de 1.500 anos atrás de mim. Eu não estava lá, sim, mas eu escrevi aqui hoje. Então é anacronismo. Então o senhor entende que o Jesus da Bíblia ele é algo mitológico? Construção lendária. Algo lendário. Agora estou fazendo a série Em Busca do Jesus Histórico. Historicamente existiu. Você tá com esse... Já tá no YouTube já, alguma coisa? Sim, já tem aulas lá. Já. Por enquanto estou em Flávio. Vou dar uma olhadinha lá. Não terminei ainda. Vou usar todos os historiadores do primeiro e segundo século. Muito bem. Fábio Joséfo, eu quando eu ouvi falar sobre o Fábio Joséfo, eu tomei um susto, né? Porque me disseram que ele usou toda aquela história de Jesus para poder fazer com que os hebreus eles aceitassem melhor aquilo que os romanos impunham a eles, né? A eles, os hebreus. Faz sentido isso? Não. Isso não. Não, porque o Império Romano não estava preocupado com nenhuma religião, porque eles aderiam todas as religiões. Então, depois que surge a perseguição contra os cristãos, depois existe a oficialização do cristianismo. Mas dentro do primeiro século, até os judeus tinham o cristianismo como uma seita, chamada Seita dos Nazarenos. Então, alguns entendiam que a Seita dos Nazarenos era uma ramificação judaica. Depois que vem a proliferação do termo cristão que surge lá na igreja de Antioquia. Joséfo não inventou Jesus. Isso Flávio Joséfo contra. Muito bem. Não, isso é uma interpolação cristã. É diferente.
Muito bem. Já aqui tem outra pergunta aqui, só um minutinho. Vamos lá. Então, sobre a descendência de Davi, então, o professor, Jesus, então, não veio da descendência de Davi. Porque se ele não existiu, logo não teve descendência. Não. Mas a genealogia que foi criada... Para ser descendente tem que vir por parte do homem, não por parte da mulher. Então, Jesus, para ter sido descendente de Davi, teria que vir por parte de homem, não por parte de mulher. Entendeu? Sim. É isso. Para poder, no caso, ser aceito como descendência, no caso, né? Sim. Sempre tem que vir por parte do pai, não por parte de mulher. Aquela história de Adão e Eva lá, que tiveram várias filhas, mas foram filhas, quando não foi filho, então não era primogênito, no caso. Não. Para Jesus ser descendente, aí Jesus tem que vir da tribo de Judá, isso por parte de Israel. Israel teve 12 filhos, né? Era Jacó, 12 para Israel, aí vem as 12 tribos. Então, para Jesus vir da descendência de Davi, teria que vir da árvore genealógica judaica. Só que a árvore genealógica judaica só é passado de pai, não por parte de mulher. E segundo a Bíblia coloca que Maria concebeu pelo Espírito Santo. Esse é o problema. Logo, então, ele não pode ser. Tudo bem. O parte 3D está falando assim, que então o Flávio, que os textos de Flávio José eles foram adulterados pelos pais da igreja. Sim. Você acha que realmente aconteceu? Sim. Eusébio e Orígenes, os dois pais principais que interpolaram as obras de José. E aí adulteraram isso? Sim, da maneira do caso. Eusébio e Orígenes. Nossa. E aí eu vou chegar na pergunta onde eu queria chegar, falando sobre exatamente da adulteração. A Bíblia, o senhor acha que ela foi feita para todos? Não. Como eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia ela tem, né, o original, e ela foi traduzida, enfim, hoje em dia a gente coloca a Bíblia como uma forma, muitas pessoas, eu conheço pessoas que colocam a Bíblia como um manual de vida. Então tudo que está lá na Bíblia, elas aceitam aquilo ali como se fosse aquela coisa, fosse o meu manual, eu tenho que seguir tudo que está aqui. Conheço muitas pessoas assim. Só que, sim. Até às vezes que não faz alguma coisa lá, porque na Bíblia está escrito outra coisa. Veja bem, assim, deixa eu explicar. A Bíblia é uma questão cultural, tá? As pessoas que colocam porque o país aderiu ao cristianismo como religião oficial, tá? Você vai pegar um muçulmano lá que tem o Corão como a Bíblia como verdade absoluta? Não. É a cultura deles? Também não. É para países que são cristãos, tá? Estados Unidos é cristão, Brasil é cristão, é nisso que eu estou me referindo. Tá? Sim. Então, a religião, ela é cultural. Então, dentro da cultura de um país, pessoas pegam aquele livro como normativo e como de fato e verdade. Aprenderam dessa forma. Por isso que hoje ensinar teologia no Brasil da forma que ensinam neutra é complicado. Porque ensinam para as pessoas que a Bíblia é a palavra de Deus. Simples assim. Você deve ter ouvido algumas ameaças já, não ouviu não? Ixi, não, já tive vários. Porque do jeito que o senhor pega, mas fala sobre a Bíblia... E as ameaças, contexto, elas só existem por pessoas ignorantes. Só a ignorância da pessoa, o fanatismo. Ameaça existe por pessoas ignorantes, por pessoas fanáticas, por pessoas que um dia evoluíram o seu QI e não existe ameaça por parte dessas pessoas. Então, o que eu ia falar sobre isso, porque a gente coloca aqui a Bíblia, vou falar sobre um versículo da Bíblia, e a Bíblia, ela tem várias interpretações, porque ela tem várias... Eu tenho que tirar uma palavra única lá do original, que naquele contexto significava aquilo ali. Então, se eu, por exemplo, ou alguma pessoa, né, só consegue ler a Bíblia, não tem uma outra interpretação, não tem outro acesso a outra linguagem, enfim, a pessoa segue aquilo ali e a pessoa se perde. Vamos lá, na época da Inquisição, por exemplo, que as pessoas as pessoas não conseguiam ler a Bíblia porque ela era escrita em outra língua e tudo mais, as pessoas se perdiam ali e aceitavam tudo que outros falavam, né? Então, a Bíblia, de fato, ela é feita para todo mundo, ela tem que ser regra de vida para todo mundo, como um manual mesmo de vida das pessoas. Idiotizadas. Para pessoas idiotizadas, sim. Tem uma outra pergunta aqui, é o Valdir Gabriel. Como dizem que Deus não é homem
para que minta. Isso aqui já foi feito já. Professor, eu só creio no Antigo Testamento, mas não nasci em Israel e que eu tenho uma dúvida que nomenclatura é usada para isso. Judeu ou fé judaica ou outra? Não entendi a pergunta. Ele está dizendo que só crê no Antigo Testamento, né? No caso do Torá. E aí ele está dizendo que não é judeu, não nasceu em Israel, não é judeu. Uhum. E aí, o que ele usa? Qual a nomenclatura que deve usar? Judeu, fé judaica ou outra? Judaica. Qual é esse tipo de... Fé judaica. Fé judaica. Bem. O problema é que ensinando que a Bíblia é regra de fé e prática. O problema é que ensinam que a Bíblia é regra de fé e prática. Isso, exatamente. Isso aí é o que é vasto, né? Isso aí realmente a gente fala isso direto, né? A Bíblia é regra de fé e prática. A gente tem que praticar, a gente tem que ter fé naquilo ali e pronto. Sim. Exatamente. E aí pessoas abusam até da boa fé dos outros, né? Honrado de ter aceitado esse convite. Tá certo. Bom, para quem eu quero só agradecer pelo convite novamente. Quem quiser conhecer meu trabalho, nas minhas redes sociais, só colocar professor Fábio Sabino. E quem quiser conhecer os meus livros, é só acessar meu site, professorfabiosabino.com.br, ou ir lá na Amazon com meus livros também. Só obrigado. Viu? Muito obrigado, professor. Até mais. Até. Tchau, tchau.